pessoal, boa tarde. Eu vou esperar aqui mais uns 3 minutinhos para começar. Só para ver se o restante já vai chegar, tá? Já já a gente começa. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar, né? Deu 1 hora. Meu nome é Cristina, eu sou superintendente de gente aqui da UIS e vou falar para vocês um pouquinho sobre gamificação e engajamento. Caso alguém esteja com dificuldade de ouvir alguma coisa, deixa um recado aí que eu dou uma olhada no que pode estar acontecendo e o pessoal da SBGC pode me ajudar. Bom, antes da gente começar, acho que é importante eu explicar um pouco o que é a UIS, para vocês entenderem um contexto que esse caso está inserido. A UIS ela é uma distribuidora de serviços financeiros e a gente está presente no Brasil inteiro. Nosso principal negócio hoje é a distribuição de seguros dentro das agências bancárias da Caixa Econômica Federal. Então, a gente está aí realmente espalhado por mais de 1.000 agências da Caixa Econômica. Dentro das agências tem funcionários meus. E esses funcionários, quando você vai visitar a agência, a percepção é que eles, inclusive, são funcionários Caixa, mas eles são funcionários UIS. Somos uma empresa de mais de 1.700 funcionários, temos capital aberto desde 2015, conquistamos alguns prêmios também de melhores empresas para se trabalhar, inclusive esse ano a gente foi premiado pela Great Place to Work. E a gente mudou de nome recente, a gente deixou de ser PAR e virou WIS. Então, quem estava participando do KM ano passado, que viu esse caso, viu que a gente apresentou como PAR corretora. E no início desse ano, em março de 2017, a gente fez a transição para o WIS. E a gente aumentou um pouco o nosso posicionamento, não só para seguros, mas serviços financeiros como um todo, e nos posicionando realmente como uma empresa mais digital. Além disso, dentro da UIS, a gente tem a nossa universidade corporativa,
que é a Escola de Competências, que é responsável por todo esse caso que eu vou apresentar hoje. Então, foi uma universidade criada em 2014, realmente para atender as necessidades do nosso negócio, de fazer com que treinamento e desenvolvimento fosse uma coisa mais relevante e não só uma área tiradora de pedidos. Então, a gente fundou a nossa universidade em 2014 e desde então a gente vem evoluindo ano a ano. Eu vou contar um pouquinho sobre isso para vocês. A gente tem como missão, dentro da nossa universidade corporativa, criar de fato uma cultura de aprendizagem contínua, desenvolvendo competências e ajudando no desenvolvimento do negócio. E esse último item, eu acho muito importante, que a gente faz tudo isso por meio de ações inovadoras. Né? Então, a gente tem 3 pilares muito importantes dentro da universidade corporativa, e o primeiro deles é, de fato, a inovação, que a gente acredita que a inovação não tem que estar somente nos conteúdos que a gente proporciona dentro da universidade. De fato, os conteúdos são muito relevantes, mas a experiência tem que ser inovadora para que as pessoas vivenciem isso dentro da cultura. Então, a gamificação, que é o assunto que a gente vai conversar aqui hoje, ele foi uma inovação encabeçada pela universidade corporativa. Hoje, o restante da empresa já usa a gamificação em várias outras frentes, mas a gente começou dentro da universidade. Então, é uma coisa que a gente não treinou as pessoas em gamificação inicialmente, a gente fez com que eles vivenciassem a gamificação para depois, de fato, começarem a usar no dia a dia. Outro valor que é muito importante para a gente é o foco no cliente. Então, não adianta você ser uma universidade corporativa, querer entregar as melhores soluções de desenvolvimento se você não conhece para quem que é essa pessoa, né? Quem que é o cliente que vai ouvir. E quando eu falo conhecer, é saber, por exemplo, qual que é o hábito de leitura desse meu funcionário. Hoje eu sei que não adianta eu colocar para alguns grupos textos muito longos, porque é uma equipe muito jovem, que não está acostumada, a gente brinca, né, a ler mais do que os 140 caracteres do Twitter. Então, a gente precisa ser curto, ser relevante, ser direto. Tem equipes, que são as equipes que estão espalhadas nas agências da Caixa, que eu preciso fazer coisas mais curtas ainda, porque imagina o dia a dia de uma agência, né? É muito corrido, então se eu faço um treinamento muito extenso, esse treinamento acaba sendo abandonado no meio. Tem outras pessoas que não, que eu posso investir em assuntos mais extensos, com ações diárias, enfim, para cada grupo a gente tem uma ação específica e a gente pensa muito nisso antes de proporcionar, antes de propor qualquer ação de desenvolvimento. E por último, não menos importante, é o autodesenvolvimento, é o motivo que a nossa universidade existe, que é realmente fazer com que as pessoas busquem ser protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Então, a gente fala que aqui a gente não pega ninguém pelo braço, não obriga ninguém a fazer um treinamento. Claro que a gente tem treinamentos de compliance, que são obrigatórios, mas de forma geral a gente não trabalha com obrigatoriedade, a gente trabalha muito com o conceito da atratividade. Então, tem que ser relevante, tem que fazer sentido para aquela pessoa querer buscar esse desenvolvimento. Então, nosso papel é proporcionar soluções, né? Então, a gente dá ações de desenvolvimento, proporciona situações onde as pessoas possam se desenvolver e faz isso de forma relevante, de forma atrativa, para que as pessoas realmente queiram buscar esse desenvolvimento. Bom, falei tudo isso, mas a gente está aqui, né, para falar de gamificação. E o que é gamificação de fato? Né, o nome está bem na modinha, muita gente deve ter ouvido falar ou lido alguma coisa. Gamificação nada mais é do que a utilização de elementos de jogos em contextos diversos, em contextos que não são jogos, em trabalho, enfim. Eu gosto de dar um exemplo que ele esclarece bem o que é gamificação. Assim. Existe uma coisa que é chata para dedéu, que é fazer dieta. Então, dieta é uma coisa chata. Como a gente pode deixar o ato de fazer dieta mais atrativo, mais engajante? Como a gente faz isso? Uma das alternativas é a gamificação. Então, hoje já existem vários aplicativos gamificados que você recebe lá o feedback imediato do que você comeu, se isso engorda, se não engorda, se o avatar aumenta ou diminui de medida, enfim, são todas técnicas de jogos associados a um assunto potencialmente chato, né? Eu brinco que a gamificação tenta resolver assuntos potencialmente chatos. Então, a dieta que seria super chato vira algo mais atrativo, algo mais relevante quando você usa elementos de jogos.
E outra coisa interessante quando a gente fala de jogos é que geralmente quando a gente fala de jogar, ou a gente pensa num nerd, né, no videogame, ou a gente pensa num monte de criança brincando. Mas na verdade, gamificação, os jogadores hoje, 68% deles são maiores de 18 anos, 47% mulheres e 35 é a idade média. Então, não, a gamificação não é para nerd, não é para criança. A gente consegue realmente colocar isso num universo muito mais abrangente. Né? E foi a partir disso que a gente viu como a gente poderia utilizar a gamificação aqui dentro. Eu vou falar de gamificação na educação, mas ela pode ser usada em várias áreas. Então, já tem empresas que usam a gamificação no relacionamento com o consumidor, na gestão da mudança dentro da empresa, em processos de inovação. E aqui eu vou dar um exemplo de como a gente usa nos processos de educação. E aí, só fazendo uma pausa antes da gente continuar, se vocês tiverem alguma pergunta, é só cadastrar, que ao final eu vou responder todas, tá? Que eu acho que aí fica mais fácil a gente não perder o fluxo da apresentação. Bom, então como que é o uso da gamificação na UIS? Aqui eu tenho alguns exemplos que eu vou passar por alto e em dois deles eu vou me aprofundar mais de como a gente usa a gamificação. Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo que a gente faz a integração dos funcionários aqui na empresa, a gente aproxima isso de um tabuleiro de war. Então, eles precisam conquistar o território, os territórios significa conhecer mais das áreas, e aí a gente assemelha isso a um tabuleiro de war. Esse é um dos exemplos de como a gente usa aqui dentro. A gente faz gamificação também presencial, então esse exemplo é um exemplo que a gente fez numa das principais feiras de estudantes que teve aqui no Centro-Oeste. Então a gente criou um tabuleiro gigante de jogo da vida e fez com que as pessoas interagissem com seguros dentro desse tabuleiro e criassem uma identidade com a nossa marca. Você está vendo aí, tá com o nome Para ainda, né? A gente chamava Para até então. E a gente ganhamos uma grande visibilidade no evento por conta dessa ação. A gente tem o Desafio de Elite, a gente criou um tabuleiro virtual de uma agência e eles tinham missões para executar em cada lugar da agência. E aí todos os dias tinham missões novas nesse tabuleiro que os nossos assistentes de cada agência poderiam jogar. A gente criou o Parville, né? De novo o nome Parville, porque a nossa mudança de nome está muito recente, que era um desafio para riscos especiais, então venda de grandes seguros, como eles poderiam proteger uma cidade. A gente está falando de riscos de engenharia, mais associado para isso, então tinha tudo a ver com o conceito de cidade, e para proteger a cidade eles tinham que entender de todos os tipos de seguro e qual que era a solução adequada para cada tipo de cliente. Opa, desculpa. E aí, além disso, a gente tem esses dois últimos, que são os LAMPs e o Desafio Beta. Neles eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque eu escolhi esses dois aqui agora para explicar para vocês como a gente usa. Eu vou começar pelos LAMPs, porque os LAMPs eles são a nossa principal estratégia de desenvolvimento aqui dentro. Então, o que isso significa? A gente criou uma moeda de desenvolvimento, onde a gente acredita que desenvolvimento gera mais desenvolvimento. Cada tempo investido do colaborador em ações de desenvolvimento gera essa moeda de retorno. Então, se eu fiz 1 hora de curso, eu ganho, por exemplo, 100 LAMPs. Se eu concluir uma pós-graduação, eu ganho mais uma quantidade X de LAMPs. Qualquer ação de desenvolvimento, qualquer tempo que eu dedique no meu autodesenvolvimento, a universidade corporativa, né, a escola, te acredita de volta essa moeda que são os LAMPs. São LAMPs de propósito porque a nossa logo é uma lâmpada, né? Então a gente faz essa alusão. E essa moeda, ela pode trocar por mais desenvolvimento. Então, o que eu posso comprar com essa moeda? Eu posso comprar livros, eu posso comprar curso, eu posso comprar assinaturas de uma revista de negócios, eu posso comprar uma bolsa de idiomas, enfim, só um vale-curso direto de oferta, né? Vale-curso no valor de R$1.000, R$2.000. Então, as pessoas têm a sensação de que quanto mais elas investem, gastam tempo no seu desenvolvimento, mais a empresa investe no desenvolvimento delas. E a gente acredita que isso é uma ação muito meritocrática, né? Porque, de fato, a gente reconhece
as pessoas que estão dedicando mais tempo e que estão realmente buscando a melhor versão de si mesmo, né? A gente fala muito disso aqui dentro, que a gente está sempre buscando nossa melhor versão. E a gente consegue premiar. E outra coisa interessante desse conceito de usar moedas de desenvolvimento é porque a gente consegue proporcionar uma experiência mais personalizada. Então, quando a gente tem os nossos cursos de prateleira, são os mesmos cursos para 1.700 pessoas. Quando a gente coloca, de fato, a possibilidade da pessoa trocar por o curso do seu interesse, ela começa a ter uma experiência personalizada. Porque eu gostaria de fazer aquele curso de inglês, tal. Eu gostaria de participar do congresso XPTO. E aí, sim, como eu falei, é uma experiência mais personalizada. A gente tem um reconhecimento muito grande da nossa equipe em relação aos LEMPs, assim. Então, desde que a gente lançou, os indicadores são muito positivos e a percepção das pessoas também é muito positiva. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma gerente de produtos falando da oportunidade que ela teve de viajar, conhecer pessoas e experiências diferentes por causa da escola. Enfim, então a gente realmente é bastante reconhecido por essa ação dentro da nossa equipe. E a gente conseguiu, com isso, aumentar muito a nossa quantidade de acessos mês. Então, a gente tem aí uma média de mais de 5.000 acessos todo mês na escola. Então, eu estou falando que é mais do que 2 acessos por pessoa dentro do mês, né? Então, acessa mais do que 2 vezes. Mais de 1 milhão de lentes concedidas e mais de 1.800 prêmios resgatados. Então, é como se a gente fizesse uma conta média, se as pessoas tivessem, pelo menos, cada um funcionário teve pelo menos uma oportunidade diferenciada de resgatar um prêmio. É claro que, como eu falei, a gente premia as pessoas que dedicam mais tempo, então as pessoas que dedicaram mais tempo têm um retorno maior. Mas a gente realmente conseguiu ganhar bastante relevância com as pessoas por conta disso. As pessoas adoram, elas voltam, a gente tem um engajamento no nosso site maior por causa disso. Dando continuidade, eu vou entrar. Desculpa, antes, a nossa satisfação com as ações está acima de 94% e a percepção, né, de investimento em treinamento vem subindo. Então, no último, a gente subiu de 71% para 82% a percepção de treinamento. Eu vou entrar agora no desafio beta e depois eu vou responder as perguntas, tá, gente? Mas pode colocando aí. O desafio beta são os nossos Jogos Olímpicos. A gente criou o desafio beta no final de 2015. Então, ele foi um desafio que aconteceu ao longo do ano de 2016. E a gente tinha necessidade de desenvolver as competências do nosso público aqui da matriz. Porque é natural ter uma empresa que tem uma área comercial forte, está sempre desenvolvendo habilidades comerciais. E a gente sentia a necessidade do público que está aqui desenvolvendo todas as soluções da empresa, que é a área da matriz, de ter uma ação mais diferenciada de desenvolvimento. E a gente aproveitou a temática de Jogos Olímpicos e lançou o desafio beta. Por que beta? Né? Beta a gente se apropriou de um termo da tecnologia, né, que são as versões beta. E a versão beta é uma versão que se coloca em teste, que está disposta a melhorar. Então, por isso que a gente fala que ser beta é estar sempre em busca da sua melhor versão. E esse era o desafio beta, os Jogos Olímpicos da PAR, né? Então a gente chamava PAR. Para construir esse programa, a gente realmente ouviu todos os nossos funcionários, tanto o público direto do treinamento, quanto os gestores dessas pessoas, elencou os temas e a gente trabalhou com temas específicos e também alguns temas transversais, eu vou explicar aqui agora para vocês. Então, a primeira coisa que eles sentiam necessidade é de desenvolver a competência de apresentações de impacto. Então, a gente é uma área que está sempre conversando com parceiros, seguradora, caixa econômica. Então, como a gente consegue ter a habilidade de impacto nas apresentações? Outro ponto importante, a nossa empresa cresceu muito nos últimos anos, né? Então, de 2014 para cá, a gente mais do que dobrou de tamanho. Então, com esse crescimento, foi natural que algumas pessoas perdessem um pouquinho a velocidade das coisas, e então foi importante a gente retomar um pouco de visão do negócio, o que era cada área, qual que é o papel de cada pessoa no todo.
E por último, assim, para ter uma parte de gestão dos gestores, a gente queria focar na gestão da rotina. E aí, com isso, a gente criou 3 modalidades de treinamento. Então, a gente tratou apresentações como a ginástica, fazendo alusão, porque a ginástica mexe muito com a beleza, com o impacto, né? Então, a gente trabalhou esse conceito, as competências de apresentação por meio da ginástica. No atletismo, na modalidade de atletismo, a gente trabalhou a visão do negócio. Por que atletismo? O atletismo é uma grande arena onde todas as modalidades compartilham essa mesma arena. Então, na mesma arena você vê uma pessoa correndo, outra saltando. Então, todas defendendo a mesma bandeira, mas cada um representando a sua própria modalidade. Então, a gente trabalhou com esse conceito dentro do atletismo. E para a gestão da rotina, a gente trabalhou os esportes aquáticos, onde cada minuto faz toda a diferença. A gente tem que alinhar técnica e velocidade para fazer as coisas acontecerem. Então, a narrativa foi muito importante para envolver todo mundo. E a gente tinha uma competência transversal, que era o trabalho em equipe. Então, as equipes eram multidisciplinares e as atividades não eram individuais. Uma coisa importante é que quando eu falei desde o início, a gente foca muito no nosso cliente, né? E aí a gente foi pesquisar em como seria o melhor formato, em como isso deveria ser feito. E aí as pessoas falaram que a primeira coisa que a gente percebeu do nosso público eles não queriam algo à distância. Então esse foi o primeiro ponto assim, que ficou muito claro. Eles falavam que a rotina já era muito pesada e que quando era à distância acabava sendo um pouco procrastinado. Mas ao mesmo tempo eles não se motivavam com uma sala de aula tradicional. Então a gente tinha que fazer algo que fosse presencial, mas que também não fosse uma sala de aula tradicional. E aí a gamificação veio a calhar, assim, vamos criar um jogo realmente para que as pessoas consigam, para que a gente consiga de fato desenvolver as competências de uma forma presencial e sem o uso da sala de aula tradicional. Então a gamificação fez muito sentido para esse público em função dessa realidade. E aí, compartilhando um pouco com vocês, né, a ginástica, a gente trabalhou com um parceiro, que é a Perestroika, e a gente fez atividades em grupo, que a gente chamou, nesse caso, de Extreme Makeover, onde as pessoas tinham que refazer as apresentações que já tinham feitas. Acho que uma coisa que foi muito importante ao longo de todo o desafio é que o nosso CEO, a nossa diretoria, foi muito presente. Então, a gente tinha as entregas de medalhas dos melhores resultados, a gente tinha os reconhecimentos, os pódios, as celebrações todas, e todas feitas pela alta liderança. Então, isso aumenta bastante a relevância, né, disso para o nosso público. Na visão do negócio, a gente trabalhou bastante com alguns conceitos. Então a gente fez o revezamento de diretorias, onde cada dia um diretor ia lá no ambiente de trabalho deles, fazer um bate-papo, explicar os desafios das áreas, onde que as áreas estavam dedicando esforço nesse ano. A gente fez um trabalho de maratona de produtos também, onde a nossa área de produtos criou pequenos jogos para explicar para as pessoas conceitos importantes de cada produto comercializado pela nossa equipe comercial. E a gente fez, por último, um decathlon fora do escritório, então, que é essa foto aí que o pessoal está no clube, onde a gente criou várias mini modalidades nesse nosso decathlon. Então, tinha arremesso de recursos, por exemplo, mirando no cliente, que a gente, por exemplo, esse mirando no cliente era tiro ao alvo, junto com conceitos aprendidos ao longo do treinamento. Então, a gente fez um dia de engajamento mesmo, bem lúdico, para aumentar principalmente o relacionamento entre as áreas, o trabalho em equipe. E as pessoas utilizaram dos conceitos aprendidos nas etapas anteriores para desvendar os desafios e conseguir executar as provas do nosso decathlon. Por último, a gestão da rotina, como eu comentei com vocês, os esportes aquáticos. Então, a gente trabalhou com a natação, né, com o método GTD. Então, a gente tinha um parceiro que foi o GTD como método utilizado. A gente teve uma modalidade de polo aquático, onde as pessoas repassavam os conhecimentos e os aprendizados tidos com o GTD dentro das áreas delas. E a gente teve também o que a gente chamou de nado sincronizado, que foi inspirado no Pokémon GO. A gente fez nossas beta stops, né? Era o desafio beta, então a gente tinha nossas beta stops. E em cada stop dessa, eu não sei quem já jogou Pokémon GO, né? Em cada ponto desse, a gente tinha um desafio diferente que tinha que ser resolvido em equipe, utilizando os conceitos desde o início. Então, de apresentações,
de visão de negócio e de gestão da rotina. Então, eles passaram um dia atrás dessas beta stops para resolver os desafios escolhidos. Então, aqui, ó, resumindo assim, o desafio beta, a gente trabalhou com equipes multidisciplinares, porém com objetivos em comuns. A gente fez muita utilização de medalhas, tanto virtuais quanto presenciais, rankings individuais e coletivos, com bastante visibilidade social, né? Então, as pessoas tinham isso. A gente trabalhou com recompensas, então, em cada etapa tinha recompensa, e no final a gente tinha também recompensa. Teve gente que ganhou tablet, enfim, outras recompensas que a gente tinha, tanto em grupo quanto individual. A gente trabalhou bastante com o conceito de interações sociais. Então, a gente tinha uma central olímpica, que era um grupo de WhatsApp, com o nosso mascote, que ia conversando com as pessoas, ia dando os direcionamentos. E a gente trabalhou também com o conceito de booster, que é um conceito da gamificação, que fala um pouco, que significa vantagens, né? Então, por exemplo, voltando aqui um slide, essa mini piscina de natação, as pessoas podiam encontrar dentro dessa piscina algumas vantagens ao longo dos jogos, que poderia ter mais tempo para resolver um desafio, apoio de um especialista, colocar uma pessoa mais na equipe, enfim, a gente foi trabalhando com alguns desses conceitos de gamificação também. Bom, o desafio beta foi de fato um sucesso aqui, tanto que ele, em vez de ser uma ação de desenvolvimento do ano de 2016, ele virou um pilar da nossa cultura, inclusive. Hoje, ser beta faz parte da cultura WIS. Então, como eu falei, a busca da melhor versão, está sempre se colocando para ser desafiado e recebendo feedback, virou um valor nosso. E virou um programa anual, então todo ano a gente tem um desafio beta. Ano passado, o desafio beta foi os Jogos Olímpicos, que eu apresentei para vocês. Esse ano, ele é mais voltado para a transformação digital, então a gente está fazendo uma campanha onde as pessoas têm que desenvolver o aplicativo mais antigo que existe, que é o que roda dentro da nossa cabeça, ou seja, desenvolver a nossa mente. A gente está trabalhando conceitos de startup, métodos ágeis, design thinking, esse tipo de coisa desse ano, porque são as competências que fazem sentido com o posicionamento de empresa que a gente está agora. A satisfação desse público subiu bastante, então a gente tinha uma satisfação um pouquinho abaixo de 80% e só com essa ação foi para 83%. Né? E o desafio beta como um todo foi mais de 95% de satisfação. Então a gente considera que ele foi bastante sucesso. Nossa pesquisa de clima, ele foi citado espontaneamente mais de 100 vezes. Então, realmente virou um pilar muito importante da nossa área de desenvolvimento. E antes de finalizar, eu acho que uma coisa muito importante para falar sobre gamificação, porque gamificação é um termo que está na moda, muita gente tem dito, mas gamificação vai muito além do que dar pontos, medalhas, fazer ranking. O ideal é que você use a gamificação com a metodologia por trás. Aqui na UIS a gente usa a metodologia do Octalysis, que é uma metodologia que acredita que o engajamento, a motivação humana, ela é norteada por 8 drives, e cada drive desse você pode potencializar usando algum elemento de jogo. Então, por exemplo, você sabe que a sua equipe se motiva muito pela sensação de progresso e desenvolvimento, fazer ações que mexam com evolução de fases, barra de progresso, faz muito sentido. Se a influência social é muito relevante para esse grupo, existem elementos que são rankings sociais para isso. Se a ação de posse é muito relevante, você pode trabalhar com bens virtuais, com recompensas reais. Enfim, eu poderia ficar aqui falando dessa metodologia mais umas 2 horas com vocês, assim, porque é uma metodologia bem completa, que fala de recompensas intrínsecas, extrínsecas, ações de reforço positivo e outras que trabalham mais com a punição e com a ansiedade. Mas o que eu gostaria de deixar de recado para vocês mesmo é que o ideal é que vocês vejam a metodologia que faz sentido para a área de atuação de vocês e trabalhem com isso, né, com um equilíbrio entre as ações, para que de fato a ação de engajamento tenha sucesso e não
falhe aí no meio do caminho, né? Não vá por água abaixo antes de finalizar. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou agora responder as perguntas que chegaram aqui. E aí eu vou respondendo para vocês, ok? Vamos aqui uma de cada vez. Primeira pergunta é: como impedir que o foco na diversão não compita com as estratégias de mudança comportamental a que os jogos atendem? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, o foco na diversão ajuda a essa estratégia de mudança comportamental, porque as pessoas se abrem mais para o novo. Então, quando elas menos percebem, já mudou o comportamento, já mudou a atividade. Então, e aí, por exemplo, se eu tenho uma equipe comercial que é dentro de uma agência. Eu não vou fazer um jogo que tenha 20 missões num dia, porque senão ela vai ficar um tempo muito maior do que eu acho adequado dedicado nesse jogo. Mas não é ele ser mais ou menos divertido que vai atrapalhar o negócio. É você estabelecer as métricas e parâmetros corretos de acordo com o seu negócio. Então, acho que é muito por aí. Entender qual que é a sua realidade para que você proponha ações que fazem sentido, tanto de tempo, de complexidade, de trabalho em grupo, de tudo isso. Tá? Mas a diversão é muito importante, tá, gente? Para a gamificação dar certo, ela precisa ter entretenimento, ela precisa ser divertida, ela precisa ter uma pegada mais lúdica, que é exatamente para as pessoas baixarem aquela guarda, né, e permitirem o desenvolvimento dessa ação. Bom, vamos para a próxima pergunta. Tem algum limite para ganhar moedas de desenvolvimento? Não tem limite. Pelo contrário, quanto mais, melhor. E é realmente a gente tem um extrato bancário dentro da nossa universidade corporativa, que a pessoa vai sabendo exatamente por onde ela está ganhando mais moedas e com onde ela está gastando. E uma coisa interessante é que a gente não limita o ganho de moedas por ações de desenvolvimento oferecidas pela nossa universidade corporativa. A gente, inclusive, estimula que a pessoa busque desenvolvimento em diversas frentes. A universidade corporativa é uma delas. Então, se eu fiz um curso fora, por vontade própria, eu cadastro ali dentro, coloco o certificado, o comprovante de horas investidas nesse curso, e eu vou receber os lentes. Se eu concluo uma pós-graduação, eu também recebo os lentes. Então, a gente abriu isso exatamente para que as pessoas que estão buscando desenvolvimento em diversas frentes também fossem reconhecidas por isso. Então, não tem limite. O que a gente faz para dar certo, a gente até brinca que a gente tem um banco central aqui interno, que a gente cria uma mecânica de valor da moeda. Então, quando tem mais moeda no mercado, o valor unitário dela às vezes reduz um pouco, às vezes aumenta. Então, a gente tem uma taxa de câmbio flutuante de acordo com a nossa inflação interna aqui das moedas. Então, isso a gente faz para garantir que o orçamento seja suficiente para todas as ações, até porque todo mundo sabe que o orçamento é finito, né? Não é infinito. Então, a gente precisa estar atento a isso para conseguir fazer ações relevantes. Então, vamos para a próxima pergunta. Quais indicadores são utilizados para mensurar a eficiência da gamificação? Excelente pergunta. São vários, então depende do que você está querendo, para que você está usando a sua gamificação. Então, no nosso caso dos lentes, um indicador importante para a gente é a quantidade de vezes que ela retorna ao site para resgatar um prêmio, porque isso mostra que ela fez uma ação e ela voltou porque ela achou aquilo relevante para buscar uma nova ação. No caso do desafio beta, a gente queria trabalhar muito a gente queria desenvolver muito trabalho em equipe. Então, a gente apurou isso dentro da nossa pesquisa de clima. A gente, às vezes, mensura isso dentro da avaliação de competências. Eu acho que é muito mais o resultado final e menos a gamificação em si. Porque a gamificação é um meio para que você alcance algum resultado. Então, você tem que, desde o início, saber que resultado você está querendo buscar e utilizar a gamificação
para buscar esse resultado. E aí mensurar de fato onde você chegou. Acho que eu respondi. Se eu não respondi a pergunta, pode fazer de novo, tá, gente? Bom, próxima pergunta. Existe alguma plataforma para que o colaborador tenha acesso ao ranking, medalha, lembs, tem uma loja online para troca? Sim. A nossa universidade corporativa tem tudo isso, então a gente tem uma loja online nossa, onde a gente oferta essas ações de desenvolvimento que eu comentei. Então, livros, cursos, congressos, vale curso no valor de X reais. Então, tudo é feito numa plataforma interna nossa e a gente é que faz a gestão dessa plataforma. E a mesma coisa, ranking, medalhas e lembs. Às vezes, a gente faz ações presenciais. E aí a gente cria rankings presenciais também. Então, coloca um totem, alguma coisa que possa marcar a mesa da pessoa que está em primeiro lugar. Então, agora, no desafio beta desse ano, a gente está trabalhando com o conceito de mestre da quinzena, que é um elemento de jogo também, né? O Foursquare usava muito esse elemento quando ele falava do prefeito do estabelecimento, que era a pessoa que tinha maior vezes de visita naquele lugar. Aqui a gente está trabalhando com o mestre da quinzena. Então, a gente faz um layout diferente na mesa daquela pessoa para que ele se sinta diferenciado e reconhecido entre as pessoas. Então, a parte de influência social é muito forte, né? Ele fica com vontade de ser de novo o mestre da quinzena. Então, de vez em quando, a gente faz algumas coisas offline, né? Presenciais. Mas 90%, eu diria, está na nossa plataforma de educação corporativa, no nosso LMS, que a gente fez internamente, customizado para essa necessidade, e ele é todo gamificado. Bom, vamos para a próxima pergunta. Podemos afirmar que a gamificação traz benefícios como engajamento para a empresa? Com certeza, acho que o foco da gamificação é aumentar o engajamento, é para isso que as pessoas utilizam da técnica de gamificação. Então, a gamificação ela é usada para isso. E de onde surgiu a gamificação, né? As empresas começaram a reparar como a indústria de jogos só vinha crescendo e como a pessoa gastava, às vezes, dias inteiros, madrugadas num jogo, não que fazia aquela pessoa ficar tão conectada e até às vezes viciada, né, naquele jogo. E aí, estudando os elementos que aqueles jogos tinham, as empresas começaram a usar isso em favor do engajamento interno. E aí, quando eu falo de engajamento, pode ser um engajamento com foco nos estudos, né, na educação, pode ser no engajamento de clientes, para que os clientes continuem engajados com a sua marca, pode ser engajamento para que as pessoas visitem o seu site com mais frequência, mas o foco da gamificação é sempre o aumento do engajamento. E aqui, internamente, eu posso falar na UIS que ela aumentou muito. Então, a nossa pesquisa de clima subiu bastante. As pessoas conseguiram se relacionar melhor depois que a gente começou a usar de jogos, de equipes multidisciplinares nos jogos. Então, aqui a gente realmente acredita e está medido. E é interessante que o uso da gamificação, as pessoas gostaram tanto que elas começaram a aplicar isso no trabalho delas. Então, hoje, o marketing utiliza de gamificação nas ações de marketing internas. A área comercial hoje tem uma gamificação para cumprimento dos processos de rotina. Então, a gente está fazendo isso de forma gamificada. Então, aquilo que eu falei, que a experiência proporciona desenvolvimento, fez muito sentido. Então, as pessoas viram que uma ação diferenciada fez com que elas se engajassem mais na escola. Então, eles usaram desse mesmo elemento para que as pessoas se engajassem em outras ações internas. Mas sim, gamificação traz benefícios de engajamento para a empresa. Você pode dar um exemplo de outra área que usa gamificação? Acho que eu falei agora, né? Então, a gente tem aqui a nossa área comercial, por exemplo. A gente criou uma gamificação interna que faz com que as pessoas cumpram mais as rotinas comerciais. Então, existe um elemento de jogo que chama Last Mile Drive, que é aquele feedback na reta final. Então, a gente usa muito isso na área comercial. Então, falta um seguro para você bater a sua meta tal e ganhar mais X reais na sua remuneração. Então, a gente usa isso para a área comercial.
Ou só falta cumprir essa etapa para fazer 100% do seu checklist de vendas, que é muito desse conceito de chama Last Mile Drive, que é a última, que é um feedback para aquele sprint final, né? Aquele gás para a pessoa chegar na reta final. Então a gente usa muito isso na área comercial, aqui internamente da UI. A gente já usou isso na área de tecnologia também para entrega de algum software. A gente usa em várias áreas. Qual plataforma vocês utilizam para gamification? A gente agora, desde o final do ano passado para cá, a gente está em parceria com a Funnyfire, que é uma empresa de gamificação, e a gente utiliza da inteligência de gamificação deles dentro das nossas plataformas. Então, ela é uma ferramenta de back-end, né? Ela não fica frente a frente com o funcionário, mas ela auxilia as empresas a criar ações de gamificação. Essas ações que eu apresentei para vocês não foram feitas com a Funnyfire, mas, por exemplo, agora a gente lançou a nossa intranet interna. Intranet, lógico, interna, né? A nossa intranet. E a gente espalhou pontos perdidos, né, lá dentro. Então, à medida que você ia interagindo com a nossa comunidade da intranet, você ia ganhando pontos. E isso tudo a gente fez de forma automatizada com a Funnyfire. A gente tem gostado muito da interação com eles, é uma ferramenta bem completa. E ela usa da metodologia do Octalysis também, que é a mesma que a gente utiliza aqui na empresa. Vamos para a próxima. Entendo que foi feito todo um diagnóstico anterior à implantação do gamification. Como foi feito esse diagnóstico? Como eu falei, quando a gente começou a entender melhor o nosso cliente e estudar um pouco mais as necessidades, a gente viu que queria aumentar o engajamento e a gente queria fazer isso de uma forma diferente. E aí, estudando alternativas, veio a gamificação, né, como uma alternativa para uma realidade que a gente já tinha existente aqui dentro. Então, foi por isso que a gente decidiu o uso da gamificação. Mas depois que você já decidiu usar a gamificação, como montar o seu jogo, aí existem várias etapas, né? Primeiro, entender quais são os drives que você quer potencializar, né? Daqueles 8 drives que eu mostrei do Octalysis, onde a gente quer gastar mais. A gente tem que... Existe uma teoria que chama teoria do flow, que você precisa ver como o seu jogo é atrativo na descoberta, mantém a pessoa na metade e faz com que as pessoas, os heavy users, né, aqueles que usam com mais frequência, se sintam reconhecidos por isso. Então você tem que pensar em toda a experiência ao longo do jogo para que de fato você tenha um engajamento em todas as etapas. Então, enfim, eu deixo meu contato aqui para a gente conversar com calma sobre isso depois, porque eu acho que aqui seria mais, talvez, 1 hora pelo menos de conversa. Mas existe bastante teoria por trás para que não fiquem ações soltas sem retorno. Porque eu acho que muita empresa, às vezes, testa gamificação e não vê resultado, porque faz somente ações isoladas e não pensa em como isso deveria dar retorno para eles. Então, acho que isso é muito importante, avaliar o que você quer potencializar, quais são as técnicas adequadas e como que você mantém essas técnicas interessantes ao longo do processo de descoberta, o processo normal de uso e as pessoas que já estão lá há mais tempo. Então, isso a gente faz. E aí, outro ponto importante, quando a gente criou, por exemplo, essa gamificação da área comercial, a gente fez vários workshops com o usuário, com as áreas de apoio, para que todos dessem ideias e fosse algo colaborativo. De novo, lembrando que o cliente é o foco, então não é o que você acha que é certo, mas o que ele gostaria de ter de fato. Teve algum tipo de resistência na implantação? Se sim, como vocês superaram? Resistência a gente não teve, é claro que tem algumas pessoas que são um pouco mais céticas, tipo, isso vai ser uma brincadeirinha, não vai ter desenvolvimento. Mas acho que à medida que você vai mostrando como muda de patamar, tanto de conhecimento das pessoas sobre um processo, quanto de engajamento, a quantidade de pessoas que participam daquela ação aumenta muito. E aí os números falam por si mesmos, né, por si só.
A gente não teve grandes resistências, então, só algumas pessoas que achavam que diversão não combinava com o desenvolvimento, mas rapidamente isso foi superado com os indicadores. E a gente teve um ponto muito importante, que a gente tem um apoio da alta liderança desde o início. Então, quando a gente mostrou para o CEO, para o diretor comercial, que a gente queria trabalhar com gamificação, eles foram grandes apoiadores e deram todo o suporte para que isso acontecesse, tanto de investimento quanto de empoderamento mesmo, para que as pessoas acreditassem nessa solução. Então, foi isso, gente. Bom, acho que eu respondi todas as perguntas. Eu não sei se alguém mais quer complementar alguma pergunta. Bom, agradeço a participação de todos vocês. Deixo aqui o meu contato, caso alguém queira conversar sobre gamificação. Eu sou apaixonada pelo tema, pelo assunto. Então vai ser um prazer conversar com qualquer um de vocês e contar um pouco mais detalhado como a gente usa a gamificação aqui dentro. Desculpa, tem mais uma pergunta. Qual o perfil das pessoas que trabalham com gamificação? Nosso perfil é super variado. Assim, como eu falei, a gente usa a gamificação como uma estratégia aqui na área de desenvolvimento. Então, eu tenho psicólogo, administrador, design, a equipe de tecnologia super parceira, a gente tem de tudo um pouco. Mas no início, que a gamificação era usada praticamente só pela nossa universidade corporativa, ela era feita por uma equipe de administrador e psicólogo que se apaixonaram pelo tema e começamos a estudar. Então, não tem um perfil certo, sabe, de gamificação. Todo mundo pode usar, mas hoje a gente tem designers internos, que profissionais que trabalham com experiência do usuário. A gente continua tendo a nossa equipe de RH, que é composta por administradores e psicólogos. E a gente tem muito apoio da nossa equipe de tecnologia aqui na UIS para fazer todas as parametrizações necessárias. Quando eu falo de automatizar os pontos, os rankings, esses feedbacks que a área comercial recebe, eles são todos automáticos e personalizados. Então, tudo isso exige algum desenvolvimento tecnológico, que a gente tem bastante parceria da nossa equipe interna de desenvolvimento. Acho que agora foram todas as perguntas. Então, se alguém tiver mais alguma, eu vou dar aqui mais uns minutinhos. Mas, mais uma vez, assim, agradeço a participação de todos vocês. Deixo o meu contato, estou bem à disposição, então pode me mandar e-mail, cristinaleal@uisoluções.com.br, que a gente marca um momento para conversar, ok? É isso, pessoal. Boa tarde e a gente se fala em próximas oportunidades.